Essa tarde, ouviremos a exposição da Palavra de Deus, nos explicará aquilo que nós confessamos no artigo de número 16 da Confissão Belga. Está aí ao final do nosso boletim. Então, a primeira leitura que faremos é essa, a leitura do artigo 16 da Confissão Belga, e trata sobre a eleição divina. Cremos que quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro do primeiro homem, Deus mostrou-se como realmente é: misericordioso e justo. Misericordioso por socorrer e salvar desta perdição aos que em seu conselho eterno e imutável ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração nenhuma das obras deles. Justo por deixar os outros na queda e na perdição nas quais eles mesmos se precipitaram. Agora vamos ao texto da pregação, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 31. Romanos 8, versículos 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Santo Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, pelo momento que tivemos há pouco de conversas edificantes, também da nossa refeição. Graças te damos porque agora temos o outro momento para mais uma vez sermos alimentados pela Tua Palavra. Queira o Senhor nos conceder a graça de estarmos atentos e com um coração sensível, receptivo à verdade, para que o Teu Espírito Santo opere em nós e nos faça e nos torne mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Aumenta a nossa fé, aprofunda nosso amor e dá firmeza em nossa esperança. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada Igreja de Jesus Cristo, há uma pergunta que todo coração humano já fez ou fará, e geralmente o faz não em voz alta, mas no recôndito do coração. E a pergunta é: será que a minha vida está entregue ao acaso? E talvez você já tenha feito essa pergunta, ou uma pergunta similar, quando você estava numa sala de hospital, ou diante de uma demissão inesperada, ou no silêncio de um luto repentino. Momentos difíceis que nos fazem refletir o que está conduzindo a nossa vida. As respostas que nós costumamos ouvir ao nosso redor são geralmente duas, as duas principais. De um lado, temos aquilo que podemos chamar de niilismo. Isso é um termo para descrever uma corrente filosófica, e mesmo quem não abraça conscientemente essa corrente filosófica, às vezes, na prática, o faz.
E essa corrente filosófica nega a existência de um propósito, de um sentido ou de um valor intrínseco à vida. Então, para o niilismo, tudo é por acaso. O universo é indiferente e nós somos apenas matéria. Então não tem razão para nada. Do outro lado, principalmente vivendo em um país de maioria cristã, nós podemos encontrar um certo cristianismo raso, que tenta resolver a ansiedade humana oferecendo um Deus que faz tudo o que a pessoa quer. Um Deus que está lá no céu, por assim dizer, torcendo pela nossa felicidade, mas que tem propósitos muito vagos e que, de fato, quando as coisas ficam feias, eles não conseguem perceber a mão de Deus nisso. Eles dirão, é o diabo, é o inimigo agindo e Deus não tem nada a ver com isso. Em contraposição, a Escritura oferece uma resposta que devemos reconhecer. Ela é mais dura de ouvir no primeiro instante, mas ela é infinitamente mais consoladora depois. A sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, ela não está entregue ao acaso. Ela está guardada dentro de uma corrente forjada antes da fundação do mundo, que já foi testada no decorrer da história e jamais se quebrou. O texto dessa tarde, em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 31, nos fala dessa corrente. O texto nos apresenta os 5 elos forjados na eternidade de Deus, executados na história e garantidos pela própria imutabilidade do nosso Deus. Por isso, então, meus irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: a corrente de ouro da nossa salvação. Em primeiro lugar, vamos olhar para o versículo 28, que nos apresenta o governo que não deixa nada ao acaso. O governo que não deixa nada ao acaso. Vocês conhecem bem essas palavras. Todas as coisas cooperam. Mas, meus irmãos, não se trata aqui de um otimismo genérico, como se a gente dissesse, olha, fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. O que temos aqui é uma afirmação teológica, precisa. É uma afirmação teológica que precisa sobre a providência de Deus. Isto é, o poder de Deus na sua conservação e governo sobre absolutamente tudo que existe. E é importante observar que nesse contexto, ligada a esse consolo na providência de Deus, está conectada uma palavra bíblica que é deveras temida por muitas pessoas. A palavra predestinação. E quando vemos essa palavra, algumas pessoas se assustam. E às vezes vamos até essa palavra e queremos saber bastante coisas sobre os decretos eternos de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa tarde para um outro aspecto. Porque o interesse do apóstolo Paulo aqui não é filosófico ou especulativo. Ele não está aqui querendo apresentar uma doutrina da predestinação, da eleição, para que nós possamos fuçar os decretos eternos de Deus. O interesse do apóstolo Paulo, e portanto, podemos dizer, o interesse do Espírito Santo, que usou esse homem, é o interesse pastoral. Paulo está escrevendo essas coisas como pastor de uma igreja que sofria. Se você já leu o capítulo 8 de Romanos, você sabe que esse capítulo é, por assim dizer, atravessado pela palavra gemido. Você encontra o gemido da criação. Depois ele diz, os próprios filhos de Deus, os crentes, eles gemem. E ele fala também de que nós somos tão fracos que nós nem sabemos como orar
convenientemente. Pensaram sobre isso? O Espírito Santo nos diz, você não sabe orar convenientemente. E dentro desse cenário de fragilidade, lemos nos versículos posteriores também sobre perseguição, mortandade, espada. E então, em meio a todo esse cenário de fragilidade, de sofrimento, o apóstolo pronuncia essa que é uma das afirmações mais consoladoras de toda a Escritura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo não está dizendo isso a partir de uma vida tranquila, contemplando o problema do mal como se fosse um enigma filosófico e acadêmico. Ele está no meio desta própria tribulação. Então isso traz essa doutrina daquilo que Deus realizou na eternidade imediatamente para a nossa vida. Deus é tão gracioso que mesmo aí, nos cantos mais escuros das nossas dores, das nossas dúvidas, das nossas lutas, Ele manifesta a sua graça. Tudo está sob o controle de Deus. E Ele faz com que cada aspecto da sua providência, até os mais difíceis, redundem em bem para a nossa salvação. Portanto, amados irmãos, as tribulações mencionadas ao longo do capítulo 8, a fraqueza, o gemido, a perseguição, não estão acontecendo aqui como se estivessem acontecendo à margem da vontade de Deus. Não é como se Deus estivesse olhando para um lado e pelas frestas de algum canto esses assuntos estivessem escapando do seu olhar. Não. Então, isso quer dizer, na prática, que não existe na sua vida um único dia perdido. Pense no pior dia que você já teve. Esse dia não é um dia perdido. Não há um único sofrimento desperdiçado. Não há uma única lágrima que caia fora dos propósitos de Deus. Deus ama você. Deus tem por você um cuidado singular e paternal. Portanto, meus amados, eu espero que vocês vejam a diferença colossal. O nosso consolo e escudo não se encontra em uma efervescência emocional, como se nós fôssemos levados a tanto arroubo emocional. Eu vou receber a vitória, e quando chega na segunda-feira, você está murcho. Porque a nossa efervescência emocional se evapora rapidamente no primeiro sopro do sofrimento. Mas o que temos aqui é o vigor e a realidade de uma verdade bíblica e objetiva. Essa verdade se ergue como um escudo contra o desespero, para proteger-nos das nossas próprias fraquezas. É por causa da própria majestade de Deus que nós somos levados a confessar. E entenda, somos levados a confessar, ainda que o coração esteja em pedaços, ainda que as lágrimas estejam correndo em seu rosto, você é levado a confessar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê nisso, diga amém. Segundo ponto, a perspectiva da eternidade. Olhe para o versículo 29. Por que nós podemos confiar em todo esse maravilhoso consolo? Porque o versículo 29 nos leva para trás do véu do tempo. Eis o que diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqui
nós precisamos lembrar sobre a eternidade, aquilo que aprendemos sobre a eternidade de Deus, quando tratamos sobre a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Crianças, eu vou repetir a ilustração daquele sermão. Eu faço para que isso fique fixado, de uma vez por todas, na cabeça de vocês. Vocês lembram? Estamos falando sobre Miqueias capítulo 5, a eternidade do Filho de Deus. Isso também é verdade a respeito do Pai. Então, crianças, imaginem uma linha comprida, desenhada em um papel. Lembram? Eu falei sobre o papel? Uma linha em toda extensão. Abrimos o papel, de um ponto a outro ponto há uma linha. Essa linha representa o tempo. Essa linha tem um começo, a criação. Essa linha tem um fim para nós. Crianças, se o tempo é uma linha, eu e você estamos caminhando em cima dessa linha. E nós não conseguimos ver, crianças, o que está lá no final. Não sabemos nem o dia que vamos morrer. Mas sabemos, estamos no tempo. Estamos nessa linha. Mas e Deus, crianças? Vocês lembram? Deus não está nessa linha. Deus não está nem no começo, nem no meio, nem no final dessa linha. Lembram o que eu disse? Se o tempo é uma linha num papel, Deus não está nessa linha, Deus está acima dessa linha. Deus está segurando o papel inteiro em suas mãos. E como Ele é eterno, Ele conhece o fim antes do seu início. Ele já conhece o fim da sua história. A história de seus pais. E quando nós entendemos isso, como disse o poeta, isso muda tudo. Crianças. Então, quando entendemos isso, podemos entender o próximo ponto do nosso texto. Conhecer de antemão não é Deus assistindo um filme que ainda não se sabe o final, para ver o que Ele vai fazer. Nessa história, crianças, Deus é o próprio escritor que escreve a história. E vocês sabem. Como é que o escritor sabe o fim da história? Porque o fim quem determina é Ele. O escritor não adivinha qual personagem vai fazer o quê. Ele livremente faz suas escolhas e escreve como será o começo, o meio e o fim da história. Então, meus irmãos, Deus não está observando o futuro de fora. Ele escreve o futuro com a sua própria vontade. Então, quando dizemos os que de antemão conheceu, não é um conhecimento que está prevendo quem haverá de crer ou quem haverá de realizar isso ou aquilo. É aqui, antes de tudo, um conhecimento relacional, ativo, podemos dizer pactual. Conhecer de antemão significa o quê? Que Deus, que tem o tempo em suas mãos, antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo e nos adotou como seus. Ele escreveu a história. E aí então chegamos a outra palavra, predestinar. E já sabemos, não é uma reação de Deus a méritos futuros que Ele está antecipando. Como já aprendemos, Deus é um ser espiritual e simples. Isso aprendemos no artigo 1 da Confissão Belga. Dizer que Deus é um ser simples quer dizer, Ele não é composto, Ele não tem partes, Ele não pode ser dividido.
Nada pode ser tirado dele, nada pode ser acrescentado a ele. Ele não tem partes ou acidentes que lhe aconteçam de fora para mudar a ele mesmo. Para Deus, conhecer e querer são uma coisa só. Ele conhece porque determina. Portanto, a predestinação não se fundamenta em algum conhecimento prévio de Deus a nosso respeito, mas em sua vontade livre, soberana e eterna. Nada o influenciou. Agora, qual é o objetivo dessa predestinação? O texto deixa claro: para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, mais uma vez, meus irmãos, aqui está esse assunto precioso, mas não é um assunto para especulações, não é um assunto para pensarmos em um decreto frio acontecido na eternidade. Quando olhamos para a predestinação, o Espírito Santo nos faz imediatamente olhar para um rosto, o rosto de Cristo, o primogênito, a imagem perfeita de Deus. Então, aqui está algo interessante. A eleição existe para que homens e mulheres arruinados pelo pecado sejam moldados de novo, aí, agora, a imagem do Filho de Deus. E assim, a harmonia do cosmos, o shalom perdido no Éden, seja restaurado em seu povo. E o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, detenha para todo sempre a preeminência de primogênito em meio de uma vasta família cheia de irmãos. Colocando de outro lado, de outra forma, Jesus Cristo é o Filho preferido do Pai. E o Pai quer que todos os outros filhos sejam parecidos com este Filho a quem Ele tanto ama. Quando ouvimos isso, não há como não lembrar do último sermão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, no versículo 30, Paulo está descrevendo a execução histórica desse decreto. Não só conheceu de antemão, não só predestinou. Ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então temos esses elos. Terceiro elo, chamado. É um ato pelo qual o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, convence interiormente o coração dos eleitos que reconhecerão seus próprios pecados e serão atraídos de forma viva do império das trevas para a comunhão com Jesus Cristo. É o que nós chamamos de chamado eficaz. O outro elo é a justificação. É o veredito judicial, é uma imagem de um tribunal. No tribunal de Deus, o homem entra como réu. Mas no final, por causa da obra de Cristo, o pecador é declarado justo, não pelas suas próprias obras, mas pela justiça de outro imputada a ele. E por fim, temos a palavra glorificação, o último elo. É a consumação escatológica da nossa redenção. É o ato final em que o crente estará liberto da presença e da corrupção do pecado, em que o crente receberá a plenitude de sua herança espiritual. Se estiver vivo, será transformado. Se estiver morto, haverá de ressuscitar para a vida eterna. Mas notem, todos os verbos em nosso texto estão no passado. E glorificou também está no passado. Paulo fala de glorificação. É algo que não aconteceu plenamente nem na minha experiência, nem na experiência de vocês. Mas por que Paulo fala como se já tivesse acontecido, usando o verbo no passado?
Porque para Deus esta já é uma obra consumada e certa. Portanto, meus irmãos, a segurança da nossa salvação não repousa na força da nossa fé, mas no fato de que também neste último elo da corrente, ele é tão imutável quanto o primeiro. Nada pode romper essa corrente. Ela é forjada na imutabilidade do Deus eterno. Então aqui estão os 5 elos dessa corrente da graça: presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Note que a forma literária faz com que cada elo repete o anterior antes de avançar. É como se dissesse: não há espaço entre eles. Não há lacuna, não há um elo perdido. Eles estão completamente unidos. Quem tem o primeiro, tem o último. Tudo coopera porque Deus graciosamente decidiu nos salvar. E o que estamos vendo é que Deus, havendo começado essa boa obra em nós, é certo que Ele haverá de concluí-la. Agora, vamos olhar para o último versículo do nosso texto, versículo 31. Podemos chamá-lo de o espelho da eleição, ainda que o nome de Cristo não está aí, mas ele é o assunto. Então, onde devemos olhar? A pergunta retórica do versículo 31 nos dá a resposta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nos perguntamos, por que Deus é por nós? E a resposta dos versículos seguintes é: por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Então, Cristo é o mediador, podemos dizer, ele é o espelho da nossa eleição. Portanto, não buscamos a certeza da nossa eleição olhando para dentro de nós, olhamos para fora de nós, para aquele que é o nosso mediador. Algumas pessoas olham para todas essas doutrinas e querem tratá-las apenas de uma perspectiva, de um manual de dogmática, numa prateleira distante. Mas o Espírito Santo nos dá exatamente o que nós precisamos, nem mais nem menos. Aquilo que precisamos para a nossa consolação e salvação. E o conteúdo que nos é dado é o próprio Cristo. A certeza de que Deus é por nós não nasce de nossa experiência subjetiva, como se o Espírito Santo estivesse sussurrando por outros meios para dar-nos certeza. Não. O Espírito Santo não traz alguma coisa nova nesse sentido, mas ele pega a mesma verdade, o Evangelho. Ele concede força que faz o pecador curvar-se diante da autoridade da palavra já revelada e descansar nessa palavra. Então, o que o Espírito Santo faz é nos capacitar para olhar para Cristo nas Escrituras e encontrar nele repouso, e não repouso em nossos sentimentos flutuantes. Então, tudo o que dissemos converge para um único ponto. Cristo é a chave também que interpreta essa corrente. Então veja, sem ele, a eleição seria uma palavra fria e talvez até aterrorizante. Nós estaríamos esmagados pela incerteza. Mas em Cristo, podemos dizer, a eleição deixa de ser um enigma e se torna um abraço da graça de Deus. Então, farei uma advertência pastoral a vocês. Não busque a certeza de sua eleição sondando as profundezas do seu coração. Tente buscar a própria eleição mergulhando nisso, mergulhando nos decretos ocultos de Deus, como quem vai cavar um poço que não tem fundo dentro do próprio coração, atrás de, eu quero ter um sentimento de que eu sou um eleito, eu quero ter uma certeza de confirmação da minha eleição. E você entrará num abismo. Ninguém que se aventura a procurar isso no coração encontra paz.
Também nesse assunto somos chamados para olhar para Cristo. Olhe para a cruz. Os decretos estão fora do alcance do seu olhar, mas a cruz está sempre diante de você na pregação do Evangelho e na administração dos sacramentos. E na cruz Deus diz claramente que Ele é um Deus de graça, de amor, de bondade, que Ele enviou o seu Filho para a nossa salvação, que o seu Filho assumiu a natureza da carne mortal. E isso é concreto, objetivo. O Filho de Deus veio até nós não porque merecêssemos, mas porque antes da fundação do mundo, Ele se tornou, foi declarado o nosso pastor e tomou a decisão de conhecer suas ovelhas pelo nome. Então, qual é o fundamento da nossa certeza? Não os nossos sentimentos, nem a nossa compreensão sobre essas doutrinas. Nossa certeza está em Jesus Cristo. E então, o que fazemos com essas verdades preciosas? Primeiro, use isso para combater o medo. Se essa semana você talvez sentiu em algum momento como se a sua vida estivesse à mercê do acaso, talvez diante de um diagnóstico, de problemas financeiros, de um relacionamento partido ou machucado, ouça de novo. Nada escapa às mãos de Deus, que já governa a sua história muito antes que ela começasse. Então você vai vencer a ansiedade, não por um otimismo vazio, não pela negação da dor, mas pela certeza do Evangelho, de que o Deus eterno sustenta a sua vida a cada instante, em todos os momentos. A segunda coisa, lembre-se, essa doutrina deve produzir humildade radical, porque ninguém pode se gabar de ter contribuído com a sua própria luz natural, entendimento ou obras para a própria salvação. Devemos dizer, toda soberba deve morrer diante da graça de Deus. Nós somos resgatados do abismo e não recrutados por mérito. E agora, em terceiro lugar, devemos também reconhecer um ponto que às vezes nos escapa. Esse assunto da predestinação, da eleição eterna de Deus, meus irmãos, não é um freio para a nossa missão nesse mundo, mas podemos dizer, é o próprio motor que deve mover-nos. E nós não pregamos o Evangelho confiando na capacidade do ouvinte de ser convencido. Nós pregamos confiando na obra do Espírito Santo, através da pregação simples da palavra. O Espírito Santo cria a luz onde só havia trevas. E por isso, devemos perseverar falando de Cristo a quem não conhece. Talvez você olhe para o seu vizinho, para o seu parente, alguém que você queira evangelizar, e você diga, mas essa pessoa tem um coração tão duro. Sim, como todos os outros pecadores. Mas a graça de Deus é capaz de convencer o mais duro pecador. Então confie no Senhor, continue orando, continue compartilhando o Evangelho. Concluímos agora, amados, retornando à pergunta com a qual começamos. Tem momentos que você pergunta, minha vida, será que está entregue ao acaso? E a resposta foi dada pelo Espírito Santo. Não. Não. De forma nenhuma. A sua vida está guardada numa corrente de ouro, forjada antes dos tempos, sustentada no presente pela providência de Deus, que não deixa escapar coisa alguma, e selada para um futuro tão certo que Paulo fala dele no passado. E o centro dessa corrente, o elo que garante a firmeza de todos os outros elos, é uma pessoa, Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado por você. Portanto, amados irmãos, creiam,
descansem, animem-se, sirvam. Vocês estão protegidos na corrente de ouro da salvação de Jesus Cristo. Amém.